Olá, criançada da Sexta Igreja Presbiteriana. Meu nome é Adriana, eu sou a Prof. Adriana e eu estou muito feliz de estar aqui juntinho com vocês. Assim como a tia Lau, eu estou feliz porque hoje nós vamos cantar para louvar ao nosso Deus. Nós vamos aprender um pouquinho da Bíblia, que é a palavra de Deus. Então, pessoal, para começarmos, vamos louvar a Deus cantando um cântico. Nós vamos cantar Meu Barco é Pequeno. Meu barco é pequeno, tão grande é o mar. Jesus segura minha mão. Ele é meu piloto e tudo vai bem. Na viagem pra Jerusalém, muito bem, muito bem. Meu barco sem Cristo ao céu não irá, nas águas afundará. Mas quando Jesus meu barco guiar, o céu poderei alcançar, alcançar, alcançar. Muito bem, agora meu bom pastor é Cristo. Meu bom pastor é Cristo, com ele andarei. Conduz-me às calmas águas, com ele andarei. Sempre, sempre, com ele andarei. Sempre, sempre, com ele andarei. Meu bom pastor é Cristo, com ele andarei. Conduz-me às calmas águas, com ele andarei. Sempre, sempre, com ele andarei. Sempre, sempre, com ele andarei. Muito bem, que gostoso, né? Que é nós cantarmos e louvarmos ao nosso Deus. Agora eu quero conversar um pouquinho com vocês. Vocês já viram como um bebê tem que ser bem cuidado? Então, os bebês são muito amados e muito bem cuidados, principalmente pelo papai, a mamãe e os vovôs e vovós. Então, os bebês, eles precisam se alimentar bem e eles precisam ir ao médico, eles precisam de muitos cuidados para eles crescerem fortes e saudáveis. E sabe, pessoal, muito antes deles nascerem, a mamãe já demonstra muito amor quando ela se alimenta bem, quando ela vai ao médico todos os meses para olhar se o seu bebê está lá crescendo bem bonito e saudável em sua barriga. Sabe de uma coisa? Assim como um bebê é muito amado pela família que o quer, nós também somos muito amados por Deus. E aqui na Bíblia, que é a palavra de Deus e é 100% verdadeira, na qual nós podemos confiar, tem um versículo que diz assim, eu vou ler para vocês. Esse versículo está na primeira carta de João, no capítulo 19, e é o versículo 4, e diz assim, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Nós o amamos. Como assim? Será que nós temos condições de amar a Deus? Olha, eu quero falar uma coisa para vocês. Nós somos pecadores. O que é ser um pecador? Nós somos pecadores porque nós fazemos coisas erradas. Às vezes nós desobedecemos os nossos pais, às vezes nós falamos mentira, xingamos o nosso colega,
fazemos coisas que desagradam a Deus. Mas acontece que Deus enviou o seu Filho unigênito para morrer por nós numa cruz. Jesus Cristo, o perfeito Filho de Deus, aquele que nunca pecou, ele teve condições de morrer na cruz para nos salvar, para nos perdoar dos nossos pecados. E aí, como ele nos amou primeiro e veio morrer por nós, aí sim nós temos condições de amá-lo. E se por acaso nós fizermos alguma coisa errada, nós podemos pedir perdão a Deus em nome de Jesus e Deus nos perdoará. E agora eu quero contar para vocês uma história muito legal. Olhem só, é a história O Menino e Sua Mochila. Olhem bem, este aqui é o Pedro. Pedro era um menino que gostava muito de estudar. Ele gostava de ir para a escola e ele gostava de fazer todas as coisas que a professora pedia. Um dia, Pedro ganhou um presente muito especial. Sabe qual o presente que ele ganhou? Ele ganhou uma mochila colorida. E sabe, essa mochila era de uma marca muito, mas muito chique. O nome da marca dessa mochila era Lucila. O fabricante dessa mochila fazia também bolsas, sacolas, malas e ele fabricava mochila para as crianças levarem os objetos escolares para a escola. E como ela era uma mochila de uma marca muito importante e ela era uma mochila de muito boa qualidade, que durava muito tempo, ela custava caro. Então a mamãe de Pedro teve que juntar dinheiro. Todos os meses ela guardava um pouquinho, até que ela conseguiu juntar. Então ela comprou a mochila para o Pedro. E o Pedro ficou tão feliz, que ele comemorou. E ele disse assim: muito obrigado, mamãe, eu amei a minha mochila. E todos os dias o Pedro colocava os seus livros, os seus cadernos, o estojo, todas as suas coisas na mochila. E ele colocava até alguns brinquedinhos para ele brincar na hora do recreio. E ele ia bem feliz para a escola. Ah, pessoal, e tem uma coisa que eu não contei para vocês. O Pedro colocou um apelido na sua mochila. Ele passou a chamá-la de Lu. Então agora era Pedro e a sua mochila Lu. Olhem só. Quando Pedro chegava da escola, ele almoçava, conversava com o papai, conversava com a mamãe, brincava com o seu irmão, fazia o seu para casa, suas atividades da escola. E aí, quando estava de noite e ele estava bem cansado já, e ele já tinha tomado seu banhozinho, ele ia para a cama, ele ia dormir. Mas antes ele fazia uma oração para agradecer a Deus pelo dia. E a Lu, a mochila do Pedro, ficava na cadeira, do lado da cama do Pedro. Ficava lá na cadeira quietinha. Mas acontece que quando Pedro dormia assim, ó, os objetos escolares, olha só o que eles faziam. Eles deixavam de ser inanimados para ficarem bem animados. Ia saindo um por um da mochila. As canetinhas, pessoal, as canetinhas pintavam e bordavam. E a borracha ia correndo assim atrás. A borracha ia correndo atrás, apagando os rabiscos das canetinhas. A régua e o esquadro, elas inventavam competições de medidas. E aí eles brincavam, e eles brincavam muito. E sabe qual era a brincadeira favorita dos objetos escolares? Era a brincadeira de dançar, de cantar, de pular. E eles faziam uma bandinha de música. Olha só, a bandinha de música dos objetos escolares. Gente, o estojo era o DJ. O canetão era o cantor.
ele cantava igual ao Léo, que canta no Ânima, que é o pai do Caleb e do Abraão. E aí, as canetinhas, pessoal, elas acompanhavam o Canetão cantando junto com ele, assim, ó. E o grampeador, gente, o grampeador, ele era o baterista, ele funcionava como uma bateria igual ao Jonatas, o pai do Samuel. E aí, pessoal, a tesoura, ela vinha assim, ó, fazendo os cortes musicais, igual ao Juninho que rege o coral da Sexta Igreja. As canetinhas e os lápis de cor dançavam e o barbante se desenrolava assim todinho brincando com aquela música. As réguas e os compassos acompanhavam o ritmo com os ângulos e os cantinhos. E eles ficavam brincando e dando um show de evoluções. E eles brincavam a noite toda com a música. E tinha até uma canetinha que cantava igual a Taimara, a mãe do Caleb e do Abraão também. E eles ficavam lá brincando. Acontece que começou de repente uma confusão. A música parou. Sabe por quê? Porque o Canetão falou assim, ó. Olha o Canetão, esse verde aqui. Ele falou assim: além de cantar muito bem, eu faço o desenho mais bonito de todos. Ninguém desenha igual a mim. Gente, quando os objetos escolares ouviram isso, eles arregalaram o olho assim e ficaram assustados, e o lápis de cor foi logo falando: acontece, Canetão, que você não sabe colorir como nós? Nós temos cores variadas e nós preenchemos os desenhos com as nossas cores lindas. Aí as canetinhas falaram assim: variadas? Quem é que está falando em variadas? Quem tem cores variadas somos nós. O nosso estojo tem 24 canetinhas. A borracha deu um grito. A borracha falou assim: podem parar, senão eu vou apagar todo mundo. Gente, eles tomaram um susto. O lápis grafite se encolheu de medo da borracha. A folha de papel ficou branca de medo. O estojo fechou a cara assim. Ou melhor, o estojo fechou o zíper e foi uma confusão geral. Olha aqui, eles começaram a brigar, pessoal. Foi reguarda daqui, apontada de lá, tesourada daqui. E o barbante foi se enrolando, ou melhor, ele foi se desenrolando ainda mais. Gente, eles estavam aprontando uma confusão, brigando, um querendo ser melhor que o outro. Eu sou melhor. Não, sou eu que sou o melhor. E eles estavam brigando quando de repente eles viram que a luz se acendeu. Era o Pedro. Pedro acordou. O Pedro acordou e de repente o Pedro se lembrou: a professora pediu para eu fazer um desenho e eu esqueci. Eu vou ter que fazer o desenho. Pedro, então, foi para a mesa fazer o desenho que a professora pediu, porque ele gostava de fazer tudo que a professora pedia, as atividades que a professora mandava. A professora pediu para ele fazer um desenho de uma coisa que ele amasse. E ele então falou assim: já sei, vou desenhar a minha Lu, a minha mochila Lu, indo para a escola comigo, porque eu gosto muito da minha mochila e eu amo a minha escola, então eu vou desenhar. Aí Pedro pegou então lápis grafite e começou a desenhar. Quando ele errava um pouquinho, ele pegava borracha para apagar, e quando ele precisava dos traços mais fininhos, ele apontava o lápis grafite com um apontador. E aí ele usou a tesoura para cortar o papel em forma de nuvens para ele colar lá no alto. E depois ele usou
passo para fazer um círculo colorido, um círculo amarelo, que seria o sol. Quando ele terminou de cortar o sol e as nuvens, ele usou a cola para colá-los. Depois, ele pegou o barbante e fez uma colagem com barbante para ser a alça da mochila da Lu. Depois, ele pegou uma outra folha branca, usou a régua para fazer as margens, deu um título para o trabalho dele. Ele colocou assim, ó, Pedro e a Lu indo para a escola. E ele usou o grampeador para grampear a folha com o nome dele e o título do trabalho, junto à folha com o desenho. E aí, então, ele deixou tudo prontinho e foi, ó, dormir de novo. Pessoal, então, o grampeador disse assim, gente, olha que desenho bonito, como Pedro caprichou. E ele usou a todos nós, os objetos escolares, todos nós fomos importantes para o trabalho de Pedro. E a borracha, ela disse assim, arrependida, é mesmo, o Pedro gosta de nós e nós somos importantes para o Pedro. Não, nenhum de nós é melhor que o outro, todos nós somos importantes. E aí, pessoal, no outro dia, quando Pedro acordou, ele tomou o seu banhozinho, tomou o seu café, arrumou a sua Lu, a sua mochila e foi para a escola muito feliz, porque ele já tinha Jesus no coração dele e ele foi bem feliz sabendo que Jesus o amava. E no caminho para a escola, ele cantou essa música aqui, ó, que diz que Jesus gosta muito de nós, que Jesus nos ama. Vamos cantar junto com o Pedro? Vamos lá. Jesus gosta tanto de mim, de mim, de mim, de mim, sem fim. Eu sei que ele gosta de mim, de mim. A Bíblia diz, Jesus gosta tanto de mim, de mim, de mim, de mim, sem fim, que veio nascer em Belém pra me salvar. Jesus gosta tanto de mim, de mim, de mim, de mim, sem fim, que veio morrer numa cruz por mim, pra me salvar. Jesus gosta tanto de mim, de mim, de mim, de mim, sem fim, que quer vir no meu coração morar, meu Salvador. Então, o Pedro, ele era muito feliz e ele amava a Deus, porque ele já tinha recebido Jesus como Salvador da sua vida. Então, pessoal, olhem só, na Bíblia, a palavra de Deus diz em Romanos 23, ou melhor, Romanos capítulo 3, versículo 23, diz assim, ó, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Isso significa que todos nós pecamos, mas acontece que nós não precisamos ficar tristes. Sabe por quê? Porque também no livro de João diz que Deus nos amou de tal maneira que ele enviou seu único filho para morrer por nós numa cruz. Então, se nós convidarmos Jesus para morar no nosso coração, ele vai nos perdoar de todo o pecado e nós vamos aprender a amar a Deus, ok? Então, pessoal, olhem só, vamos lembrar do nosso versículo? O nosso versículo diz assim, ó, nós amamos porque ele nos amou primeiro
Esse versículo está em 1 João 4,19. Então, na nossa história, nós aprendemos que Jesus nos fez especial. Cada um de nós tem o seu valor. Ele nos fez especial e nenhum de nós é melhor que o outro, não é? Então, nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. E agora, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer uma oração. Vamos fazer uma oração agradecendo a Deus, porque Ele enviou o seu Filho Jesus para morrer por nós, porque Ele nos amou primeiro e assim nós temos condições de amar o nosso próximo e amar a Ele e amar a sua palavra. Vamos lá? Então, abaixem as cabeças, as cabecinhas de vocês, fechem os olhos e vamos orar. Senhor Deus, muito obrigada, porque o Senhor nos amou primeiro e o Senhor demonstrou esse amor enviando o seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer numa cruz por nós. E nós, ó Deus, se nós convidarmos Jesus para morar no nosso coração, ó Pai, o Senhor nos vem morar no nosso coração, o Senhor nos perdoa e nos ensina a te amar. E nós agradecemos por isso no nome de Jesus, ó Deus. Amém. Pessoal, vejo vocês então na próxima, tá bom? Um grande abraço para todos vocês.